Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua e a minha vida. Hoje está sendo o 17º dia de milagres que Deus fez na minha vida. Hoje eu vou estar contando a história de quando meu menino nasceu. Antes de começar, acho que tem tudo a ver, eu vou estar lendo 1 Samuel, capítulo 1, versículo 26 ao 28, que diz assim: Ana disse: Meu senhor, juro pela sua vida que sou aquela mulher que o senhor viu aqui de pé honrando. Eu pedi essa criança a Deus, o Senhor, e ele me deu o que pedi. Por isso agora eu estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então eles adoraram a Deus ali. Amém. Em final de 2022, eu já estava com a minha filha com seus 9, 10 anos, praticamente já completados. E eu não via mais a necessidade de me encontrar como mãe. Eu já tinha minha menina, para mim eu estava muito bem com aquela criança, somente eu tendo uma filha. Nós já tínhamos passado por tudo que tínhamos passado e nunca tinha voltado essa coisa de querer ser mãe novamente. E eu e meu marido, a gente nunca entrou entramos nesse assunto sobre querermos ter outros filhos. E o tempo foi se passando, eu falei assim, a gente até chegou a cogitar, ele chegou a entrar na fila para fazer cirurgia, vasectomia, para a gente não correr mais esse perigo. E aí, no final de setembro, alguma coisa começou, julho e agosto, começou alguma coisa a me incomodar, que eu queria engravidar, que eu queria um filho, e assim foi. E assim, não sabia o porquê. Aí eu cheguei a um ponto que eu orei, em setembro foi. Em setembro eu orei para Deus e falei assim: Senhor Jesus. Eu lembro que eu tava tomando banho e eu tava meio que para baixo. Eu falei assim: Senhor Jesus, eu não sei o que o Senhor quer da minha vida. Foi o Senhor que colocou esse desejo no meu coração de ter um filho num momento como esse. Não sei como eu vou fazer, mas se for da sua vontade, que assim seja. Se não, tira do meu coração e não coloque mais outra criança, e a minha filha será filha única. E passaram-se 2, 3 semanas, 4 semanas, eu comecei a passar mal. E em final de novembro, eu descobri que eu estava grávida. Não foi planejado, não foi uma criança que a gente planejou, foi uma coisa que eu orei, pedindo a Deus que se fosse da vontade dele, que ou ele permitisse, ou que ele tirasse, e eu não tivesse mais esse desejo de ser mãe. E Deus nos abençoou com um menino, que hoje vai fazer seus 3 anos, e a gente tem muito amor por ele, muita afeição. Ele veio para completar, a gente não esperava que ele fosse uma bênção, ele é uma bênção na vida do meu marido, na minha filha. E ele veio para complementar o amor que a gente já tinha pela nossa filha e só veio agregar, não diminuir. Hoje em dia, a gente vê algumas notícias sobre a questão de filhos, pais, mães. A gente vê algumas notícias e a gente vê o quanto que o casal, eles diminuíram a vontade de ter filhos. O que eu quero dizer é, não tenha medo. Você que é casal novo, mas a gente não pretende ter filhos. Não é você que vai decidir, é o Senhor. Eu tinha uma amiga minha, tenho na verdade essa uma amiga, que hoje ela é mamãe. Ela é uma mamãe de uma princesa de seus 4 meses. E é a coisa mais linda do mundo, essa princesa. Até os seus 27 anos, ela falava, eu não quero ser mãe. Aí eu olhava para a cara dela e falava, fulana, mas não é você que tem essa vontade. É Deus que vai colocar essa vontade no teu coração, porque se for dele, vai vir. E Deus abençoou ela
depois de 4 anos, 4 ou 5 anos, Deus abençoou ela com essa princesa. E hoje eu pergunto para ela, você se vê sem ela? Ela falou assim, não me vejo, porque é um amor que eu não entendia, eu não conhecia e hoje eu não consigo viver sem esse amor. É uma coisa que não tem explicação, tanto eu como meu marido, a gente não entende como que a gente pôde viver tantos anos da nossa vida sem ela. Ela é o fruto do nosso amor, é o fruto do nosso companheirismo. E os filhos, tanto é que fala na Bíblia, filhos são herança do Senhor, filhos são bênçãos. Se você é mulher, está passando por uma gestação que não desejava, não se preocupa, se acalma, aquieta. Às vezes, essa criança que você está gerando hoje, ela veio para mudar a tua vida. Não tenha medo do futuro dessa criança. Tenha orgulho. A gente sabe que quem é mãe não é fácil. Gerar uma criança, adotar uma criança também leva tempo e não é fácil. A gente não sabe com qual carga essa criança vai vir quando você adota, mas você não vai deixar de ser mãe, não vai deixar de ser pai. Apoiem-se nessa questão dessa gestação, porque Deus não permite certas coisas acontecerem na nossa vida se não tem um propósito. Se Deus colocou essa criança na tua vida hoje é porque Ele tem um propósito. Se essa criança está nos seus braços é porque Ele tem um propósito. E agradeça porque Deus confiou uma vida a você. Ele está permitindo que você seja pai, seja mãe. E se você tem vontade de adotar uma criança, coloque isso na presença do Senhor. E não ache que você é desmerecedor, desmerecedora simplesmente porque você está adotando uma criança. Eu aplaudo de pé as pessoas que fazem isso. E hoje eu tenho essa vontade instaurada no meu coração de adotar uma criança. Porque adotar uma criança vai além de gerar. Quando você gera uma criança, quando você tá com uma expectativa, por mais que você não esperava, é diferente. Você espera durante 9 meses e você sabe o que vai sair dali. Vai sair uma criança, ou um menino, ou uma menina. E ela é um recém-nascido, onde que você vai estar descobrindo o mundo com ela. Mas quando você adota uma criança, lógico que você tem os seus parâmetros para adotar a criança, mas você não sabe como ela vai vir, como ela vai vir para você. É como se fosse uma criança recém-nascida, que você junto com essa criança que você está recebendo, você vai aprender a se tornar um pai e uma mãe, ou que seu amor simplesmente vai se multiplicar. E nunca desmereça você por ser um pai, ser uma mãe. Mães solos, pais solos, não se desmereçam, porque vai valer a pena. Vale a pena ter o sacrifício, vale a pena ter esse sacrifício por nossos filhos. Estamos entrando numa era onde que um pai não se responsabiliza mais pelo ato dos filhos ou se importa com eles. Parem com isso. Eles são nosso futuro, então a gente tem que preocupar, tem que cuidar, tem que zelar, tem que ensinar. E a questão do ensinamento e da educação não é a escola que vai colocar, é nós como pais. E isso está aqui na Bíblia. A Bíblia nos ensina a educar os nossos filhos nas regras do homem, que é o quê? Respeitar o próximo, saber falar quando um falar, professores, respeitar os professores dentro de aula. Eu acho muito lindo essa profissão, porque eles que são a base do que a humanidade tem. Antes de ter um médico, antes de ter um advogado, a gente teve uma professora por trás deles, lá no comecinho deles, mas eles fazem isso com amor. É assim que é um pai ou uma mãe.
Ah, mas o meu filho é desobediente. Eu tenho uma adolescente de 12 anos que está me dando um trabalho, mas mesmo assim eu oro, eu a amo. Lógico que eu ensino, às vezes de uma maneira um pouco radical, mas é porque aquele momento e aquela hora ela necessita desse momento. É como um cavalo que você vai começar a domar. Você não sabe como ele vai estar. Você pegou ele daquele jeito. Você que vai ensinar ele qual é o limite dele. Porque o cavalo, ele tem uma força que ele não conhece. Quem ensina ele a conhecer a força que ele tem é o homem que está montando, é a pessoa que está guiando ele. Porque até então ele não sabe da força que ele tem. Até então o cavalo não sabe a força que ele tem em pular uma cerca, a obedecer, a ouvir pelo nome dele e responder e ele aparecer. Até então ele não sabe. Falando que os nossos filhos são cavalos, eu estou querendo dizer na forma figurativa, que da mesma forma que o cavalo é um animal de força, que a gente sabe que o cavalo tem potencial. Tanto é que a maioria das vezes a gente brinca quando vê um animal perto de uma cerca, fala: ah, se esse animal soubesse a força que ele tem, ele não estaria preso nesse local. É exatamente isso. O teu filho, ele precisa de você para você instruir ele o que ele tem, porque quem conhece melhor um filho do que o pai? Teu pai, o nosso Senhor Jesus te chamou pelo nome. E por que você, cidadão, tá achando que você não vai chamar teu filho pelo nome? Você tem que chamar o teu filho pelo nome. Você tem que amá-lo, tem que cuidá-lo, tem que educá-lo conforme as regras. Porque o mundo lá fora oferece coisas que ele pode alcançar, mas que ele vai se perder. E a essência do teu filho hoje, ela se perde. Então cuide da essência do teu filho, cuide daquilo que é mais valioso no teu filho, que é o amor, a compreensão. Por mais que seja um momento de luta, de batalha, porque a gente sabe que existe uma fase crucial que se chama adolescência. Mas não desista. Você desistindo do teu filho, como que ele vai enfrentar o mundo? Minha mãe desistiu de mim, por que eu tenho que me esforçar por alguma coisa? Não desista do seu filho, por mais que a jornada esteja difícil, por mais que esteja cansado, não desista do teu filho. Porque teu filho foi prometido, tua filha foi prometida, você foi prometida no ventre da tua mãe. Então não desista. Filho é a tua esperança, é a tua geração, seja ela de sangue ou não, mas é a tua herança para o mundo. Vocês já repararam como Deus é perfeito? A mãe biológica que tem o filho tem os traços físicos do pai e da mãe. A criança que é adotada, ela tem os traços psicológicos da mãe e do pai. E muitas vezes, com o tempo vai se passando, ela também começa a ter os traços da mãe e do pai. Por quê? O que isso quer dizer? É confiança. É estreitamento de ligação, é estar ali todo dia com eles, cuidando. É o relacionamento íntimo que eles têm. A criança acaba desenvolvendo até às vezes alguma mania que o pai ou a mãe tem, a criança desenvolve. Por quê? É aquela relação, é aquela intimidade que você começa a ter. Independente do que seja, quem é a intimidade que vai fazer a diferença do ser um pai e uma mãe para um verdadeiro pai e uma verdadeira mãe. Não deixe de lutar pelo seu filho ou pela sua filha. Não desista da vida deles. Hoje é o que mais o diabo quer, que a gente deixa de se preocupar com os nossos filhos. Ah, eles estão dentro de casa, estão seguros. Segurança, existe uma coisa chamada celular. E o filho é espelho do pai. Ele reflete o que está acontecendo dentro de casa. Se seu filho está bocudo,
Se seu filho está xingando, se seu filho está desobediente, se seu filho está fazendo birra, olhe para você. Começa a se olhar no espelho e pensa no que você está fazendo. Porque você vai ver que às vezes o problema do teu filho estar bocudo, rebelde, com algum problema na escola, pode estar vindo de você. Então se policie como pai, como mãe. Se Deus te deu essa promessa de criar um filho, gerar um filho, é porque você foi prometido, você foi escolhido. Que Deus tem algo maior na tua vida, sobre a vida do filho, da vida do filho de vocês. E se você prometeu alguma coisa para Deus sobre o seu filho, cumpra. E cuida da cabeça dos nossos filhos hoje em dia. Porque o que mais o inimigo está tentando não é mais sobre a vida dos nossos filhos. Ele descobriu algo mais fácil. Como entrar na vida de um pai e de uma mãe através de uma criança. Se chama celular. Cuide do que teu filho está assistindo. Não importa a idade. Cuide. Isso não é legal. Exposição em excesso do filho de vocês. Você está abrindo a porta para uma pessoa que você não conhece entrar dentro da sua casa através do celular. Você está abrindo a porta para o inimigo entrar através de uma pessoa. Você sabe quem está acessando a página do Instagram, do Facebook, do TikTok do teu filho? Você tem controle sobre isso? Ah, mas o perfil do meu filho é fechado, ele só usa para assistir videozinho bonitinho. Mas já repararam que criança está assistindo o vídeo e de repente do nada aparece uma imagem que não tem nada a ver? Ou aparece um vídeo que não tem nada a ver? Ou vocês acham que isso é muito coincidência? Não é. Não é coincidência. Isso se chama uma coisa chamada algoritmo, que a inteligência artificial coloca. E a gente não tem como parar isso. Não tem como. O que a gente vai fazer é blindar tempo de redução de tela. Cuidar da vida dos nossos filhos. Fazer com que eles entendam que nem tudo que aparece em TikTok, em YouTube, em Instagram é realidade. Que aquela realidade que é mostrada é falsa. Que nem todo dinheiro que é mostrado ali, aquela vida maravilhosa de mãe, pai, 24 horas por dia com o filho, é verdadeira. Muitas das pessoas que mostram essa vida no YouTube, por fora, não conseguem nem se falar. Blinde seu filho, porque o tesouro mais precioso que você tem na sua vida se chama filho. E o diabo sabe. E é ali que ele quer te atentar. Porque ele sabe que é o nosso calcanhar, são os nossos filhos. Então se blinde seus filhos. Eu vi um testemunho muito forte. Final do ano, dia 24 de dezembro, uma mulher perdeu o filho de seus 40 e poucos anos, a nora, os 2 netos, num acidente de carro. E o que ela estava preocupada não foi porque Deus levou o filho dela. O que ela estava preocupada foi que se ele tinha conhecido a Bíblia, se ela tinha conseguido colocar a sementinha da palavra de Deus sobre a vida dele, sobre a vida da nora e dos netos. E Deus mostrou. E ela passou pelo momento da tormenta e tem passado pelo momento do luto, que eu falo, você é uma força viva, você é o exemplo, você tá passando pela luta, mas confiando num Deus que pode tudo. Ela perdeu o filho, perdeu os netos, perdeu 4 pessoas em um dia só. Assim como aquela tragédia está assolando Minas Gerais. Mas ela está louvando a Deus porque ela sabe que o filho dela, ela não sabe se vai reinar, se ele vai entrar no reino dos céus, mas que ela instaurou a planta dentro do coração dele e de sua família, isso ela teve a certeza disso. E ela descansou no Senhor. Então, coloque nas mãos de Deus todos os dias seus filhos. Quando seu filho e tua filha estiver dormindo, ore por eles.
Coloque a mão sobre a vida deles e fala: você é um filho amado, querido. Eu te amo. Em Cristo Jesus, mamãe te ama, papai te ama. Não se esqueça, você é inteligente, você é bondoso, você é sábio, você é protegido. Comece a falar isso todo dia para seu filho. Porque da mesma forma que você queria que ser chamado, como você é bonita, como você é bonito, como você é respeitado, teu filho também quer isso de você. Ele não se importa com brinquedo, não, gente. O principal é ter a família, é a comunhão em família. Esse é o principal. O resto, depois, o que vai ficar lembrado na cabeça deles não é o brinquedo mais caro que eles ganharam no Natal, final de ano. É o momento que vocês tiveram em família. Tá vendo a diferença? Seja especial. Que aqueles 5 minutinhos sejam somente dele. Eu vou estar orando por mim, por você, e que não se esqueça, filhos são herança, são promessa do Senhor sobre a sua vida. Se Deus te deu um filho, é porque Ele sabe que você tem forças e carga de criar essa criança. E que você é mais um escolhido do Senhor Jesus para cuidar de criança, de uma criança, de um jovem, de um adolescente. Senhor Jesus, Pai misericordioso, Pai, muito obrigado por esses pais, essas mães que estão ouvindo esse vídeo essa noite, meu Pai. Que o Senhor venha estar entrando na vida deles. Pai, eu sei que não deve ser fácil cuidar de uma criança. Eu sei que não é fácil cuidar de uma criança, de um adolescente, principalmente as mães e os pais de crianças atípicas, como eles queriam. Só pelo fato dessas crianças, eles já merecem um lugar no céu, por tudo que eles passaram, a força que eles têm no Senhor por estar mantendo essa criança atípica. Que o Senhor continue nos abençoando, Pai, como pais, como mães, que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria para criar nos nossos filhos nos dias de hoje. A gente sabe que a peleja não é fácil, que a jornada não é fácil, que a gente vai encontrar desafios e grandes desafios vêm por aí, mas a gente sabe que a gente tendo o Senhor ao nosso lado, tudo se torna possível. Pai, obrigado por esses filhos que essas mães têm, esses pais têm. Que o Senhor venha estar protegendo cada criança nesse momento, meu Pai. Venha estar colocando seus anjos sobre a vida de cada criança nesse mundo, Pai. A gente não sabe o que está acontecendo, se passando com a vida dessa criança. Mas eu te peço, Pai, que o Senhor proteja, porque o reino dos céus é sobre essas crianças. Que o Senhor fala na tua palavra que nós temos que entrar que nem crianças no céu. Por conta da sua bondade, por não distinguir quem é a pessoa, mas sim o seu coração. Que a gente tenha esse discernimento todos os dias na nossa vida, meu Pai. Pai, essas crianças, Pai, vai protegendo. A gente sabe que o inimigo está rugindo ao nosso redor sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, mas nos ajude a proteger o nosso lar, porque o nosso lar pertence a Ti, não nos pertence. Nossos filhos são do Senhor, assim como Ana pediu pelo Teu filho, Pai. Eu venho colocar a vida de cada criança nesse momento nas Suas mãos, Pai, porque eles são protegidos, eles são amparados pelo Senhor. Que o Senhor coloque os anjos sobre a vida de cada criança agora, vá protegendo a vida dessas crianças, meu Deus. Proteja a vida desses pais também, meu Deus, aonde eles estiverem, que o Senhor venha estar protegendo a vida desses pais, dando sabedoria e entendimento de como cuidar de uma criança, meu Pai. Eu venho estar te pedindo também que o Senhor abençoe a minha vida e a vida do meu marido, Pai, que o Senhor nos dê discernimento para cuidar dos nossos filhos, que nos dê sabedoria, mansidão e respeito pelos nossos filhos, meu Pai. Eu venho estar te pedindo essa noite que o Senhor proteja todos nós. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.